Bem-vindos à nossa sexta aula de Filosofia Política, na qual trataremos a respeito da teoria política de John Locke. John Locke também faz parte daquilo que nós chamamos de tradição inglesa, já vimos em Thomas Hobbes na aula passada, e então o John Locke ele nos traz algumas coisas que acrescentam o pensamento de Hobbes, sobretudo do ponto de vista contratual. Nós vimos que Hobbes trabalha a lógica dos contratos como uma lógica relacional formal entre pessoas que fazem com que elas, em estado, digamos assim, de perfeito juízo, fazem acordos, e esses acordos, então, são tutelados pelo Estado. Então, nós temos que John Locke nos traz o aspecto normativo e a necessidade dessas normas, ou leis, ou regras, trabalharem o aspecto estatutário destes contratos e, sobretudo, da necessidade dessas regras, dessas leis, não só se estabelecerem para indivíduos ou relações individuais contratuais, mas também para todos. São regras que serviriam para uma lógica de ordenação social. Então, o aspecto normativo ele aparece acentuado na figura de John Locke, que nos traz, então, a necessidade de que uma sociedade precisa estar gerida por normas. Importante que essas normas, regras ou leis, que são o instrumento do governo para exercer o seu poder sobre a sociedade, organizando, o direcionando para o que deveria ser o bem comum, são essas normas, segundo Locke, que determinam as dádivas divinas que nos são oferecidas, como a liberdade, a igualdade, a independência. Essas coisas só poderiam ser estabelecidas caso nós tenhamos isso como uma norma. Então é curioso porque, muito embora nós pensemos em liberdade como aquela atitude ou aquela possibilidade de nós fazermos aquilo que nós queremos, ou seja, sermos gerenciados pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, o que seria desde Sócrates uma perspectiva mais animalesca, ou seja, se você é regido pela sua vontade, você é mais um bicho do que uma pessoa. Então a condição de ser normativizado de alguma maneira, de ser enquadrado, principalmente pelo bom senso, é algo necessariamente da realidade humana, da natureza humana, que precisa ser ordenada na sua vida em comunidade, na sua vida em sociedade. E as normas, segundo Locke, são exatamente um instrumento que vão garantir essa liberdade, essa igualdade, que seria uma ideia de sustentação, de distribuição de direitos, distribuição de oportunidades, e a independência, cada um poder ter o seu caminho garantido dentro dessa proposta de convivência social. Então, assim, não sou livre quando faço somente o que quero, isso diria Hobbes, o que diria Locke, Então, assim, nós temos esses imperativos morais que não são só individualizados, mas se aplicam também a modelos de governança. Então já vimos aqui o significado de governança, de estilos de governo. Então, assim, o que gerenciaria para Locke, por isso que ele é chamado de um normativo, é chamado de um contratualista, o que gerenciaria acima do próprio poder direto do governo, do sistema de poder, seriam as regras. E daí nós temos um início daquilo que nós chamamos de Estado democrático de direito, se tratando de uma democracia, porque o Estado de direito, mais especificamente o que é uma proposta lockeana, é um Estado em que as leis e as regras estão acima de todos. Não só o imperativo pessoal, não só o fato de você estar estabelecendo pessoas no poder, mas as regras que são estabelecidas dentro do aspecto da sociedade, dentro da vida em sociedade, estes acordos
principalmente manifestos pelos seus legisladores, representantes do povo, essas pessoas então estariam criando regras que estariam acima deles mesmos. Então, nesse sentido, o Locke nos levanta também a necessidade de não só termos normas, mas termos um comportamento normativo. Isto seria norma mais atividade, ou seja, não só a regra, não só a lei, mas uma proposta de pensamento a respeito dessas leis, de tal maneira que elas pudessem ser pouco a pouco modificadas, respeitando as mudanças dessa sociedade, que são mudanças da atividade do comportamento social. Então, assim, a norma atividade, então é uma norma que se altera de acordo com a atividade proposta por essa sociedade, né? Inclusive do ponto de vista do que nós entendemos, né, como assim, seguir princípios. Então, assim, os princípios continuariam estabelecidos, princípios estão ligados a virtudes, né, como nós colocamos aqui, por exemplo, a princípios também chamados de dádivas divinas por ele, né, como liberdade, igualdade, tudo isso seriam princípios fundamentais sobre os quais seriam construídas as normas, que seriam normas ativas a respeito dessa necessidade do bem comum. E é interessante que nesse particular voltamos um pouco a Aristóteles, né, que a proposta do bem comum através, de alguma maneira, de sistemas de governo que estariam privilegiando isso. Mas Locke dá um passo à frente de que este bem comum, que é o ideal aristotélico, que, digamos assim, é um ideal mais do ponto de vista não do que a sociedade se tornaria, né? Não é um ideal platônico, mas é um ideal intencional, ele seria alcançado especificamente pelo estabelecimento normativo, pelas leis que estariam acima, inclusive, dos governantes ou do sistema de poder, né? Então, Locke se diferencia um pouco neste momento de Hobbes, porque estes princípios eles se tornam tão importantes como a liberdade, por exemplo, né, que assim esta conquista, esses princípios, estariam acima dos princípios individuais. Enquanto Locke, ele de alguma maneira favorece, enquanto Hobbes, ele favorece essa ideia da liberdade individual a partir da perspectiva contratual, né? A partir do momento que é estabelecido entre mim e outra pessoa um contrato, e o Estado só está aí para poder garantir que esse contrato seja cumprido, Locke trabalha com princípios fundamentais que poderiam interferir nas condições individuais, né? Então, assim, essa liberdade seria uma garantia fundamental, nós somos livres, somos e devemos ser iguais e devemos ser independentes. Essas coisas precisam ser garantidas. Então, assim, temos outro diferencial que trabalha praticamente no princípio da filosofia de Hobbes, é que Hobbes acredita que são as paixões que nos movem, né? E para Locke não. A razão, a princípio, já nos move, porque o homem ele tem defeitos e imperfeições, ele não tem paixões grotescas. Então, enquanto para Hobbes o homem é uma espécie de animal que precisa ser contido, né, no seu desespero por alcançar um lugar social, no seu desespero por fazer prevalecer os seus interesses, né, que seria essencialmente egoístico. Então, para Locke, o homem tem, de fato, defeitos de fabricação, digamos assim, que tem a ver também com o estado natural em pecado original, muito similar ao que é proposto no judaísmo, mas esse cidadão só tem defeitos, tem problemas que precisam ser exatamente corrigidos pelos princípios fundamentais e pela normatividade, né? Então, assim, alguns direitos fundamentais que estão fundados a partir desses princípios são também colocados por Locke, e ele inaugura algumas questões fundamentais que garantirão, então, estes princípios de liberdade
de igualdade e de independência. Então, alguns direitos, por exemplo, é o direito da propriedade. Então, Locke deixa muito claro que esse direito de você ter um lugar, você ter, por exemplo, o seu trabalho. Então, a ideia da empregabilidade como um usufruto da dignidade humana, individual, de ter a sua independência, é algo que é sustentado por Locke, bem como a possibilidade de você ter a sua casa própria, o seu ambiente próprio, a sua terra, o lugar onde você vai habitar com a sua família. Isso seriam objetos materializados, digamos assim, objetos concretos que estariam garantindo essa perspectiva dos princípios normativos que estariam garantindo esses outros princípios fundamentais para o indivíduo. Então, assim, ele já diz que o excedente que é produzido dentro de uma terra precisa ser comercializado e o direito também a que este excedente, este usufruto do excedente produzido também seja desta pessoa, ou seja, nós estamos num princípio da perspectiva liberal nesse sentido, né? Quer dizer, o direito que o ser humano tem também de fazer negócio com o seu excedente de forma livre, né? Então, e o poder supremo, então, é óbvio, não é mais o Leviatã no sentido de que ele se impõe simplesmente para garantir que os contratos sejam estabelecidos, mas o próprio poder legislativo. Então, assim, ele tem aqui, primeiro, as leis acima, né, de todos, mas leis estabelecidas pelo poder máximo, que seria o poder legislativo. Então, a proposta de Locke se coloca como uma necessidade de conferir esses princípios fundamentais da liberdade, da igualdade e também da individualidade, né, no sentido de você poder exercer a sua individualidade, no sentido da independência de cada um, e ao mesmo tempo você tem uma força estatal que opera na confecção legal. Então, a confecção dessas leis, o poder legislativo, portanto, é superior exatamente por isso, exatamente porque ele vai gerenciar a normatividade desta sociedade que estaria então gerenciada, em último caso, por estas leis, por estas regras. Então, estamos aí com a teoria de Locke. Então, até a próxima aula. Um grande abraço para você.